humanidade, que é uma guerra que foi travada entre os Kauravas e os Pandavas. Do lado dos Pandavas estava Krishna, a suprema personalidade de Deus, e do lado dos adversários estavam grandes guerreiros, como Bhishma Dev, Dronacharya, e tantos outros grandes guerreiros que eram, na verdade, imbatíveis. E antes da guerra acontecer, essa guerra, na verdade, aconteceu entre primos irmãos. O que aconteceu foi que esses primos irmãos, de um lado os Pandavas, de outro lado Dronacharya e seus irmãos, eles participaram de uma partida de dados e eles enganaram os Pandavas, que perderam por terem sido enganados, e aí, como resultado de perderem, eles tiveram que aceitar ficar no exílio durante 12 anos, e mais um ano, além de ficarem 12 anos, mais um ano eles tinham que ficar incógnitos. E se eles não seguissem essa regra, né, do exílio, de um ano de ficar incógnitos, eles teriam que ficar mais 12 anos ainda em exílio. Mas mesmo assim, os Pandavas, tendo ficado esse tempo todo na floresta, eles nunca ficavam tristes, porque eles estavam sempre se sentindo protegidos por Krishna. So during their exile, they traveled so many places in India. During their exile period, which part of India they not touch, that part called unauspicious place in India. And Gurudev born in province, Bihar province. Pandavas never been Bihar province during their exile. So it is very, very impure place. Gurudev, due to his humility, used to tell, I am so unfortunate that I born in Bihar province. But actually, is it true? Where Gurudev, like Mahabhagavat, associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and divine couple born anywhere, how come that place will be impure? It never be impure. Then question may arise, is Gurudev telling lie? It is also not possible. Then how we can reconcile these 2 points? I will explain step by step. So Srila Gurudev, although is telling due to his humility, it is true. But when Gurudev is to give class about Param Gurudev, then Gurudev is to tell, I am so unfortunate, I born in Bihar province, not touched by Pandavas, but my Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, is causeless merciful. He pulled me out from material existence and engaged me in the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu and divine couple. While Gurudev giving few times class, I could not tolerate this. One day I told Gurudev, oh Gurudev, a lotus, it is not growing in a tree, it is growing in dirty mud. Is lotus impure? And each and every incarnation of Vishnu, they are holding lotus. Srimati Radhika, Sita Devi, all Lakshmi, they are holding lotus. If lotus not impure, why are you born in Bihar province? How that place will be impure? And I give other argument to Gurudev, I will discuss. Então, Maharaj continua explicando que durante o período em que os Pandavas ficaram em exílio, eles viajaram por muitos lugares na Índia toda, e se considera que os lugares em que eles não tocaram, esse lugar que eles não tocaram, seria inauspicioso. E Gurudeva, ele nasceu exatamente em Bihar, onde os Pandavas não tocaram, e por isso esse lugar seria inauspicioso. E além disso, Gurudeva, em sua humildade genuína, ele sempre falava, eu nasci num lugar tão infortunado, na província de Bihar,
Mas aí Shripad Madhava Maharaj vai explicar algo muito importante. Ele primeiro faz uma pergunta: é verdade que Gurudeva nasceu em um lugar inauspicioso, sendo ele um Mahabhagava, um devoto puro de Krishna, que está sempre na companhia do casal divino? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: mas será que Gurudeva mente? Como é possível? Então Maharaj vai explicar para a gente passo a passo, detalhe por detalhe. Ele vai harmonizar tudo isso. Em primeiro lugar, ele explica como o Srila Gurudeva, em sua verdadeira humildade, ele sempre dizia que, quando ele, às vezes, ele ia dar as suas palestras, ele dizia que era muito infortunado, porque ele tinha nascido na província de Bihar, que é um lugar inauspicioso, mas que, pela misericórdia do seu Gurudeva, Srila Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, este seu Gurudeva o tirou da existência material e ele deu a oportunidade de servir o casal divino. Aí Shripad Madhava Maharaj está contando que ele ouviu o Gurudeva falar isso várias vezes, né, ao longo das palestras dele, dos Harikathas. Aí teve um momento que ele não conseguiu mais tolerar ouvir aquilo, e um dia ele chegou para o Gurudeva e falou assim: Gurudeva, o lótus nasce na lama, né, no charco, mas o lótus sempre se mantém completamente além do lugar onde nasceu, sempre mantém puro, intocado por aquela condição impura. Aí ele pergunta para Gurudeva: por acaso o lótus é impuro? Então, como é possível que, se o lótus não é impuro, como é possível que o lugar onde o senhor Gurudeva tenha nascido seja impuro? Even Srila Gurudev, desculpa, Maharaj também deu exemplo das gopis que nascem do lótus, para provar a pureza, que também sempre levam o lótus na mão. Obrigado. Even Srila Gurudev told that why Bihar province is very impure, because Jarasandha used to live there. Jarasandha is enemy of Sri Krishna and Pandavas. Who is Jarasandha? He was father-in-law of Kamsa. You know about Kamsa. I have no need to explain about Kamsa. All of you know about Kamsa, because he tried to kill Krishna from birth, and even Kamsa captured, put in jail Devaki and Vasudev, the eternal parents of Dwarakadhish Krishna. So no need to discuss anymore. So Kamsa's father-in-law used to live in Bihar. So Bihar is very, very impure place. I then give argument, and I have heard from Srila Gurudev, you know about Lord Ram, is Marjada Purushottam Bhagavan Ram. When he grew enough, one day Vishwamitra Rishi came to Ajodhya. According to Vedic tradition, if Gurudev or any highly qualified Vaishnava will come, they give them nice seat, wash his feet, do arati, everything, give some drinks, and ask how I can serve you. When Vishwamitra Rishi came, Maharaj Dasarath put him on his own throne and washed his feet and did arati and asked, "O Rishivar, how I can serve you?" Vishwamitra Rishi told, "I am doing some fire sacrifice to achieve some very powerful weapon for the protection of the world, for the benefit of the world. But demons, there are so many demons, they not allow me to success my fire sacrifice. Sometime they are throwing so many bones, sometime blood, sometime wine, sometime so many nasty things. So if the sacrificial fire touched by all these things, then yoga not complete, fire sacrifice not complete. And during fire sacrifice, if fire extinguished completely, then not proper result.
So Vishwamitra telling, Marich, Subhahu, all are doing all this nonsense thing. If I want, I can kill them. If I kill, then the power of my austerity will be reduced so much. So I don't want to do. So I want you donate your son Ram and Lakshman to me. And Maharaj Dasarath life here was inside Ram. No, that I cannot do. I can go myself. Vishwamitra, no, it is not possible for you. Maharaj Dasarath, why not? I was in heavenly planet. I fought against demons. I became winner. What to say? They are not more powerful than in heavenly planet. I can kill them easily. I will go with my whole army. Vishwamitra, no, I don't want you. It is not your job. Only Ram and Lakshman can do this. Dasarath might not agree. Vishwamitra became angry. King, I not ask you, you giving offer, how you can serve me? Now I want service, and you told no, I cannot do this, do that. What kind of personality you are? In your dynasty, Raghukula riti sada chaliyai, pranjai baru bachana na jai. Maharaj Dasarath came in Raghu dynasty. One king of that dynasty name was Raghu. If they promise anything, in the exchange of their life, they fulfill their promise. Vishwamitra told, you are that same dynasty. You promise yourself. You give me offer how you can serve me. I need service, and you told no. It's not proper. When he became angry, Vasishtha Rishi, the guru and priest of Maharaj Dasarath also in same assembly. And Vasishtha Rishi knew the influence of Vishwamitra Rishi. Vasishtha Rishi told king, don't make Vishwamitra angry. I know him. Better you can donate Ram and Lakshman. Very, very good for both of them and good for you. Both you and your whole dynasty and Ram Lakshman will be benefited by them. So Vishwamitra took Ram and Lakshman. On the way, they killed very huge witch Taruka. After that, Lord Ram killed Subahu and threw Marich in the midst of the ocean and killed so many demons. And with Vishwamitra Rishi, Lord Ram went to Janakpur and he married Sita Devi. This is human being pastime. Sita Devi is eternal consort of Lord Ram. But when they are coming in this world, have to do some human being pastime. That the father's place of Sita Devi was eternal consort of Lord Ram in Bihar province. So I told Gurudev, where Sita Devi born, how it will be impure place? Where Lord Ram lotus feet touched there, how will be impure place? Where Vishwamitra Rishi's ashram is there, how it will be impure place? Moreover, very close to Gurudev birthplace, we went last year, Bajanath Prabhu, myself and some other devotee, close to Ganges. In Ganges, very close to Ganges and Jamuna, some area will be always pure. So Gurudev birthplace also very close to Ganges. How will be impure? I am giving this counter argument. Moreover, one place is there, Naradauli, ashram of Narad Rishi also there in Bihar province. Moreover, you know about Gautam Rishi. Gautam Rishi is very prominent Rishi. Once there's drought all over the world, no rain, no grain at all, Gautam Rishi, by his power of his austerity, by his power of his bhajan, he filled the whole world 100 years.
his ashram is there in Bihar province. So many things in Bihar province. How Bihar province will be impure? Go ahead. Então, Shripad Madhava Maharaj vai continuar a explicar sobre essa questão, né, de sobre Bihar, se Bihar é puro, é um lugar puro ou impuro. Gurudeva, ele, quer dizer, está contando como é que houve essa argumentação e contra-argumentação. Então, Gurudeva dizia que Bihar é um lugar impuro porque viveu ali Jarasandha, que era sogro de Kamsa. E ele era inimigo dos Pandavas, os grandes devotos de Krishna. E Kamsa, Maharaj falou assim, nem precisa falar muito sobre ele, porque Kamsa era uma pessoa tão demoníaca que desde que Krishna nasceu, ele sempre tentou matar Krishna. E ele também teve a coragem de colocar o pai e a mãe de Krishna, Devaki e Vasudeva, na prisão por muitos e muitos anos. E Jarasandha era o sogro de Kamsa. Mas aí Maharaj, Gurudeva deu esse argumento para provar que Bihar é um lugar impuro. Mas aí Maharaj deu outro argumento, que Shri Ramchandra, Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus, que é Maryada Purushottama, ele, quando ele cresceu, já era adolescente, um dia apareceu no reino de Dasharatha Maharaj um grande rishi chamado Vishwamitra Rishi. E assim, conforme o costume, quando ele chegou, todos o receberam com muito respeito, e o próprio Dasharatha Maharaj, ele saiu do seu trono, fez com que o Rishi se sentasse no seu trono, lavou seus pés de lótus, e aí ele também falou assim, como é costume também, o rei, o pai de Ram, e falou assim, como posso servi-lo? Aí Vishwamitra Rishi, ele falou que estava com um problema, que ele pretendia, ele estava tentando fazer um sacrifício de fogo para proteger o mundo material, porque para proteger o mundo material de situações inauspiciosas. Mas o que estava acontecendo é que os asuras, os demônios, não estavam permitindo que ele concluísse o sacrifício com sucesso. Porque no meio do sacrifício, esses asuras vinham e jogavam ossos, sangue, vinho, outras coisas sujas, e assim o sacrifício de fogo, ele não era concluído. E aí, por isso, Vishwamitra, ele continua explicando essa situação meio complicada, ele diz para Dasharatha Maharaj que se ele quiser, ele pode, ele tem o poder, por conta de suas austeridades, ele tem o poder de matar todos esses demônios, mas acontece que se ele fizer isso, o poder da sua austeridade vai se reduzir. Então, é por isso que o que ele fez, ele falou para Maharaj Dasharatha, que se ofereceu para servi-lo, ele falou assim, que ele queria levar com ele os dois meninos, os dois adolescentes, Ramchandra e o seu irmão Lakshman. E aí, quando Dasharatha Maharaj, o pai de Ram e Lakshman, ouviu aquilo, ele ficou assim, o coração dele ficou apertado, porque para ele, Ramachandra era a sua própria vida, então como é que ele ia poder deixar que a sua própria vida fosse embora? Né? Ele tinha um apego muito forte pelo seu filho. Aí o que ele falou? O rei falou assim para Vishwamitra, ele falou assim, eles são muito jovens ainda, eu próprio vou, por que não deveria eu ir, se eu já fui até para os planetas superiores, os planetas celestiais, e eu lutei lá nos planetas celestiais e saí vitorioso para proteger os semideuses. Eu próprio posso fazer isso. E aí, o Vishwamitra Muni, ele foi irredutível. Ele falou assim, não, essa não é a sua função. Não compete a você fazer isso. Só eu quero que os meninos, que Ram e Lakshman, venham comigo. Vishwamitra, nesse momento, ele ficou com raiva, porque ele falou assim, primeiro, ó rei, você se oferece para me servir, e quando eu digo para você a necessidade que eu tenho, você agora está regateando, está se negando a satisfazer a minha necessidade. Que tipo de personalidade você é? Você é Maharaj Dasharatha,
você vem da dinastia do rei Rago. Nessa dinastia, é uma dinastia em que cada rei, em cada geração, que fazia uma promessa, essa promessa nunca deixava de ser cumprida. Então, você me fez uma oferta, e eu preciso desse serviço. E aí ele estava muito zangado. E aí, nesse momento, interveio o guru e o conselheiro mor, né, do reino, que era Vashishta Muni, e ele falou assim para o Maharaj Dasharatha: preste atenção, se você irritar Vishwamitra Muni, isso vai ser muito ruim para o seu reino, né? Não faça com que ele fique zangado. E finalmente, e ele também diz assim: se você permitir que os seus 2 filhos acompanhem Vishwamitra Muni nessa missão, todos vão ser beneficiados, o seu reino, o mundo inteiro, todos vão ser beneficiados, e não tem por que temer. E aí, no caminho, agora, finalmente, Vishwamitra conseguiu levar Ram e Lakshmana. Então, no caminho, Ram matou uma demônia, uma bruxa chamada Taruka, e Lakshmana matou Subarro e Marit, que ele jogou no oceano, e até que, por fim, eles chegaram a Janakpur, onde Ram se casou com Sita Devi. E aí Maharaj faz um parênteses: ele se casou com Sita Devi. Sita Devi, na verdade, é energia eterna, ela é companheira eterna, consorte eterna de Ram. Mas, para realizar esse passatempo parecido com uma atividade humana, eles se casam. E aí Maharaj explica também, ele está contando toda essa história para dar esse argumento para Srila Gurudeva, né, que na verdade Sita Devi nasceu na região de Bihar, e além disso, Ram, ele tocou com seus pés de lótus em Bihar para ele finalmente se casar com Sita Devi. Então, como é isso que Bihar seja um lugar impuro? E além disso, Maharaj deu vários outros argumentos aqui. Ele deu o argumento que o lugar onde o nosso querido Srila Gurudeva, e o Maharaj já mencionou algumas vezes que ele teve a oportunidade com Brajanath Prabhu e outros devotos e devotas, eles estiveram visitando a casa, o lugar sagrado onde Gurudeva nasceu, que esse lugar é muito perto do Ganges. E como é que pode ser impuro que se o Shastra diz que se o Ganges passa perto da sua casa, esse lugar está sempre purificado. Além disso, ele também citou o exemplo, o caso de Gautama Rishi, que ele teve um momento na história do planeta em que houve uma seca horrível, ficou um tempão sem chover, sem cair uma gota de chuva. E ele, nesse mesmo lugar, em Bihar, ele praticou, pelo poder da sua austeridade, do seu bhajan, ele fez com que voltasse a chover ao longo de 100 anos. Por isso ele garantiu a fartura para todo o planeta. E isso também foi feito nesse lugar, em Bihar. So many important incidents took place. How it will be impure that Gurudev is telling that I born in Bihar province, this Bihar is very impure. So I give this all argument. Moreover, that Pandavas not touch Bihar during their exile. During exile, so many calamities come for Pandavas. I am giving some example. Pandavas was in Braj, in Kamavan. So in being in Kamavan, once Jayadratha is brother-in-law of Pandavas and Kauravas. Pandavas, there are 5 brothers, and their cousin brothers, Kauravas, 100 brothers. Only one sister of them, about 105 brothers, one sister. Her name was Dussala. She married to Jayadratha. So one day Jayadratha came in Kamavan, and Draupadi was matchless beautiful.
more beautiful than Miss Universe. She not ordinary lady. She not taken birth from mother's womb. Her father was doing fire sacrifice. She came out from fire sacrifice. Full grown body with all clothes, ornament, everything. She is manifestation of Lakshmi Devi. Krishna brought her in this world to help Krishna to take the burden away from this earth. She went to fetch water, and seeing her beauty, Jayadratha could not check her lusty desire. Jayadratha could not check his lusty desire. Jayadratha came to Draupadi and approached, "Oh, Draupadi, why living in forest with this Banavasi living in the forest? They never came out from the forest. After 12 years, they have to spend cognizant time. Kauravas will find them out, again have to go. The rest of their life have to be always in forest. You can come with me. I can make you my queen." Draupadi told Jayadratha, "I am your sister-in-law, like your own mother. Don't offer like this way." But Jayadratha not listening. It mentioned in the scripture, "Chorana sune dharmer kahini." If there is any thief or unatheist person, if you want to tell something about religion, they will not care. Jayadratha by force, he kidnapped Draupadi, put in his chariot. When he want to catch her, she told Jayadratha, "Don't touch me. If you touch me, then Arjun's arrow and Bhim's club smash you completely." But Jayadratha not listening. By force, took her in his chariot. Then Draupadi, weeping and lamenting so much for Pandavas. Pandavas, Bhima and Arjun, they went forest to collect some fruit, some roots. They heard Draupadi's weeping. Bhima and Arjun, they discuss, this seems to be Draupadi weeping. Yes, must be seen in danger. Hearing the sound, they run. And who is Bhim? He is son of air, personified deity air, his son. How Jayadratha can go faster than air? And Arjun, he is son of Indradev. Indra is the king of heavenly planet. Both running very fast. Arjun told, "Dear brother, wait a little." Arjun took his Gandhi, bow and arrow, and he shoot in front, and everywhere blazing fire. Jayadratha chariot could not move at all. How may be ferocious animal, maybe tiger, lion, everybody has fear from fire. So horse not going ahead. Both of them came and caught Jayadratha and brought him to Maharaj Yudhishthira. We will kill him. Jayadratha asking forgiveness. Bhima and Arjun, both of them promise to kill him. They asking permission from Yudhishthira Maharaj. He said, "What to do now?" Bhima and Arjun became very angry. Immediate want to kill. Arjun took his bow and arrow and Bhima took his club. Both simultaneously want to kill. Yudhishthira told, "Be cool. Is offender of Draupadi, not offender of you. Ask what Draupadi want. If Draupadi want to kill him, then you can kill. But ask Draupadi." Draupadi will, "No, don't kill him." All became surprised. Why not? Bhima and
Arjuna asking. Then Draupadi, I am lady, I understand lady's heart. You male guy, you male person, you could not understand female's heart. Listen, if you want, you can kill in a minute. Less than a minute you can kill. But what will be result, do you know? Look before your lip. If you kill him, then you have only one sister between among your 105 brothers. Your sister will widow rest of her life. Do you want your sister will weep rest of her life? I don't want this. How Draupadi is generous. Then Bhima and Arjun told that we have promised to kill him. And what will be our promise? Draupadi told, it mentioned in the scripture, Mani Bhaktinang Apamano Mrityu Tulla. If someone is very highly respectable person, if you insult in front of everyone, this insult as equal to death. So you can insult him. Okay. Then they shave his hair, Bhima and Arjun, and shave his mustache, one side keep here, one side beard, shave here, this side keep, and keep 5 choti, like we have 1 choti, 1 sikha, they put 5 choti, and let him go. He became very, very angry. So while Pandavas was in exile, look, so many problems coming. Another time, they are in exile. One day, Durvasa Rishi is embodiment of anger. You know about Ambarish Mahajan Durvasa Rishi. Same Durvasa Rishi one day came to royal palace of Duryodhan. Duryodhan feed him very nicely, and then Rishi told, ask any benediction. Duryodhan is very wicked person. He told, oh Rishivar, I am very, very unhappy. Why? What happened? We are so nicely here, settled, but my cousin brother, they living in forest. When I remember about them, my heart is breaking. I want, one day you will be their guest. Then you can give some benediction to them, but you will go to them after 3 p.m. Durvasa told, so be it. This Duryodhana asking this benediction. Why? Because Draupadi Devi had one pot donated by Sun God. Whenever she will cook, from that pot she can feed the whole universe, no end. But when she will eat herself, after eating, clean the pot, keep upside down, then she could not feed anyone. Again next day after sunrise, she will cook again, can feed. So Duryodhana knew this fact. So being in exile, after cooking they offered bhoga. Then they will king, if there are any guest, they will call every direction 3 times minimum. Who guest there, they feed them. After that, Draupadi feed her 5 husbands. At last she will take prasad. Every day they are feeding so many guests. So one day, Durvasa Rishi came along with his 60,000 disciples. After 3 p.m. and telling, oh Maharaj Yudhishthir, I am your guest today. Service of guest is best either east or west. So you have to serve me. Arrange prasad for myself all along with my disciple. Maharaj Yudhishthir, oh very good, very good. I am so fortunate. You are in exile. Mercifully, Rishi like yourself come. Oh, how fortunate we are today. Rishi told, I am going to take bath in Bimala Kunda,
and I'll do our chanting our Gayatri mantras. This is all okay? This is all okay, Maharaj, no problem, you can go. Before you completing your bath and chanting Gayatri mantras, prasad will be ready, don't worry. But please don't delay so much. They went. Now Yudhishthira Maharaj calling his brother, what to do now? Durvasa Rishi, if we could not feed him, then he will curse, will turn into ashes immediate. Then let us go to Draupadi. Draupadi was inside. Only she can help us, others not. Because only Krishna can help us. Vipade Madhusudan. When somebody in danger, have to call Madhusudan, means Krishna. Then they told to Draupadi, oh Draupadi, now this danger has come. Draupadi told, oh my dear husbands, I am very, very sorry. I cannot do anything. Because just half an hour before I took prasad, I wash my pot and keep my pot downside up. I am sorry, I could not do. Pandava was telling, if you call Krishna, then Krishna bound to come. Like once the Kauravas, order of Duryodhan, his brother Dushasan, snatching Draupadi's cloth. And Draupadi, and want to make her disrobe, want to put Draupadi on his lap. Draupadi sing other no means. Draupadi raised her hand, He Govinda Rakho Sarana Ab To Jivana Hari. He Govinda Rakho Sarana Ab To Jivana Hari. When she cried out for Krishna, oh Krishna, please give me shelter, my life in danger. What happened? Sari kheche to hara Dushasan, sari bada hai sam. Dushasan, he had 10,000 elephant power. Pulling Draupadi's cloth became tired. There is no end of cloth. Pandava was saying, Draupadi, remember, you have to call Krishna, then Krishna will come. Draupadi closing her eyes, calling Krishna core of his heart. Krishna immediate arrived there from Dwaraka. And Krishna always addressed Draupadi as a Sakhi. Oh Sakhi, I am very hungry, feed me something. Krishna touching his belly, oh Draupadi, feed me something, I am very hungry. Draupadi, Prabhu, please listen something. Oh Draupadi, I am not in the position to listen, feed me first, then I can listen your problem. There is a proverb in Bengali, Kata ghaye nuner chita. If you have a wound and if you put some salt, what will be the result? More burning sensation will come. Draupadi, you are already in one danger. To feed someone, you asking to feed you. Oh Draupadi, don't argue with me. Feed me immediate. Draupadi, I have cleaned my pot, bring your pot. Draupadi brought her cooking pot. Krishna found one small spinach, took in his mouth, but give water. Krishna drank one full load of water and told, Triptosmi, Triptosmi, I am satisfied, I am satisfied. Tosmin tuste jagat tustang prinite prinitam jagat. If Krishna is satisfied, whole world satisfied. If Krishna's stomach is full, whole stomach of whole world is completely full. What happened after that? After translation. Então, Maharaj continua falando sobre esses argumentos e contra-argumentos, e ele fala assim, tantos incidentes aconteceram em Birha, então como é possível que Birha seja impuro?
Aí ele vai contar uma história relativa aos Pandavas, que os Pandavas, quando estavam em exílio, eles nunca não passaram por Bihar, não tocaram em Bihar. E eles passaram por situações muito complicadas. Aí ele primeiro fala de quando os Pandavas estavam em Braj, em Kamyavan, apareceu ali Jayadratha, que é o cunhado dos Kauravas. Porque os Kauravas eram 5 irmãos homens e havia uma irmã que se chamava Dushala, que se casou com 100 irmãos, e uma irmã que se chamava Dushala, que se casou com Jayadratha. Mas aí Jayadratha, ele estava ali nessa floresta, né, em Braj, em Kamyavan, e ele viu Draupadi, né, porque ela os Pandavas tinham saído, os 5 maridos dela, os Pandavas, tinham saído para colher frutas e outros alimentos. Aí Maharaj comenta, né, que Draupadi é mais linda do que a Miss Universo. Ela não é uma mocinha qualquer. Ela não nasceu do ventre de uma mãe. O pai dela fez um sacrifício de fogo e ela nasceu do sacrifício de fogo. E ela é uma manifestação da própria Lakshmi Devi, que Krishna manda para esse mundo material para aliviar o fardo das atividades pecaminosas desse mundo material. Então, quando Jayadratha viu a beleza impressionante de Draupadi, ele ficou cheio de luxúria. E aí ele falou assim: ó, Draupadi, você é tão linda, por que você mora aqui na floresta? Aqui não tem nada para você. Além do mais, os seus 5 maridos, eles vão cumprir 12 anos de exílio, depois vão ter que ficar mais um ano incógnitos, mas eles vão fazer algum errinho e vão ter que repetir a dose de ficar mais 12 anos, mais um ano, e isso vai se repetir, e você nunca vai poder morar em outro lugar que não seja na floresta. Por isso, venha comigo, seja minha rainha. Aí Draupadi falou para ele assim: não, preste atenção, eu sou sua cunhada, eu sou como sua mãe. Mas Jayadratha não quis dar ouvido para Draupadi, e ele Maharaj faz um parênteses para dizer que um ladrão, quando ele ouve falar de religião, ele não quer nem saber. Então o que ele fez? Ele à força raptou Draupadi, colocou-a na sua carruagem e começou a sair daquela floresta com ela. E ela falava para ele assim: não me toque, não me toque, se você tocar em mim, o arco e a flecha de Arjuna e a massa de Bhima vão esmagar você. Mas Jayadratha não dava ouvidos. E ela, sim, naquela condição de aflição, na carruagem, ela começou a se lamentar e gritar, chamando pelos Pandavas. Os Pandavas, então, estavam na floresta, né, colhendo alimentos, frutos, e, de repente, eles ouviram, e aí eles se olharam um para o outro e falaram assim: parece que essa voz é de Draupadi, ela deve estar em apuros. E aí Bhima falou assim: com certeza é Draupadi. Então Bhima, ele é o filho do deus do ar, e ele pode correr mais rápido do que o ar. E Arjuna é o filho de Indradev, que é o rei dos planetas celestiais. Então eles são muito poderosos, e eles correram super rápido, foram bem rápidos. E aí que Arjuna, quando chegou perto da carruagem de Jayadratha, ele pegou o seu arco Gandiva e lançou flechas de fogo que rodearam toda a carruagem, e aí Jayadratha ficou sem poder se mexer na carruagem. Assim como quando os animais na floresta, quando eles têm fogo na floresta, incêndio, eles ficam mortos de medo, né? Então, com isso, os 2 irmãos, Bhima e Arjuna, eles capturaram Jayadratha e o levaram até a presença de Yudhishthira, que é o Pandava mais velho. E eles estavam com a disposição de matar aquele rei, né? Bhima e Arjuna queriam matá-lo imediatamente, mas eles foram seguindo, né, a tradição e tudo, eles foram pedir para o irmão permissão. Bhima já estava com a massa pronta para atacar Jayadratha, e Arjuna já atirar uma flecha nele. Mas Yudhishthira falou assim: ei, calma, gente, presta atenção. Quem foi ofendida não foi você, não foram vocês, foi sua esposa, Draupadi. Vocês têm que perguntar a ela.
Aí, quando perguntaram a ela o que devia fazer com Jayadratha, ela não permitiu que ele fosse morto. Ela falou, não matem Jayadratha. E aí os dois perguntaram, né? Por que não? Aí ela falou assim, eu sou uma moça e eu conheço, eu entendo o coração das moças. Vocês meninos, você não entendem essas coisas do coração das meninas. Pensem só o resultado que vai ser se ele for morto. Ela, que é nossa irmã, né? Ela tem como ela é, enfim, a esposa de Jayadratha, ela é como nossa irmã. Então imagina só, vocês conseguem imaginar a sua irmã ficar viúva para o resto da vida? Vocês querem isso? Eu não quero isso. Vejam só como Draupadi era generosa. Mas aí eles se lembraram de algo que se fala no Shastra, que se menciona no Shastra, eles queriam fazer alguma coisa contra Jayadratha. Então o Shastra diz, para uma pessoa que já foi respeitável, né, como ele, que era um rei, um insulto é igual à morte. E assim, o que eles fizeram? Eles agarraram Jayadratha e rasparam o cabelo e a barba dele, mas deixaram sim 5 tufos de cabelo na cabeça e só rasparam metade da barba. E aí Jayadratha ficou com muita raiva. E por isso, enquanto os Pandavas estavam no exílio, aconteceram muitos problemas. Outro problema foi quando Durvasa Rishi ele veio visitar o Palácio Real de Duryodhana. E Duryodhana o tratou muito bem, como se faz com o Rishi, com o Sadhu, né? O alimentou super bem. E aí o Rishi perguntou se ele queria alguma bênção. E Duryodhana, ele muito dissimulado, falou assim, eu estou muito triste. E aí Durvasa Rishi perguntou, mas por quê? Porque os meus primos irmãos, os Pandavas, estão na floresta, e eu queria muito que você fosse se encontrar com eles, e lhes dessem uma bênção, mas só depois das 3 da tarde. Porque, assim, Draupadi tinha recebido uma doação de um semideus, de uma panela mística, que, assim, com essa panela, se ela cozinhasse nessa panela, ela podia alimentar o universo inteiro. Mas, depois que ela tomasse do alimento, depois que ela alimentasse os esposos e tomasse do alimento, e ela mesma tomasse do alimento e lavasse a panela e virasse a panela de cabeça para baixo, aí esse poder místico só podia voltar a acontecer depois do nascer do sol do dia seguinte. Então, Draupadi já tinha feito o procedimento, ela já tinha cozinhado, e aí na cultura védica da Índia, toda vez que a gente cozinha, a gente fala, venham todos, prachada, venham todos, todas as direções, convidando todas as pessoas perto da onde a gente mora para vir se alimentar com prachada. Então depois que tudo isso tinha acontecido, só então, e Draupadi já tinha virado a panela mística de cabeça para baixo, aí apareceu, imagina quem? Apareceu Durvasa Rishi, acompanhado dos seus 60 mil discípulos. E já tinha passado das 3 da tarde. Aí Durvasa Rishi chegou assim, falou para Yudhishthira Maharaj, eu sou seu convidado, então, por favor, providencie prachada para mim e para os meus discípulos, eu vou ali no Bimala Kunda tomar um banho, cantar os meus mantras, e daqui a pouco eu volto. Aí o Yudhishthira falou assim, ok, Maharaj, tranquilo, não se preocupa, a gente está muito feliz de poder servi-lo aqui, a gente está aqui no meio do exílio, na floresta, e de repente tem a oportunidade de servir um sadhu como você. Sim, fica tranquilo. Mas aí, quando Durvasa Rishi foi para o Bimala Kunda, eles começaram a pensar assim, o que a gente faz agora? Né? A gente não tem um pinguinho de prachada aqui. Como é que a gente vai poder alimentá-lo? E se ele amaldiçoar a gente, o Durvasa Rishi era tão poderoso, quando ele dá uma maldição, ele transformava as pessoas em cinzas. Aí eles pensaram, os 5 Pandavas pensaram, só Draupadi para nos resolver essa situação para a gente. Ela vai poder nos ajudar. Então, Maharaj faz um parênteses de novo, assim, toda vez que você está em perigo, o que você deve fazer? Você deve chamar, Madhusudana, por favor, nos ajude. Então, mas Draupadi, quando
eles contaram para ela o que estava acontecendo. Ela falou assim: me desculpa, mas eu não vou poder fazer nada, porque eu já lavei a panela, já botei a panela de cabeça para baixo, não posso fazer nada. Aí os pândalos falam: não, faz aquilo que você faz sempre, quando você está em perigo, chama Krishna. Aí Krishna, Draupadi, Maharaj fez outro parênteses para citar que Draupadi, em outra ocasião, do Shashana, um dos Kauravas, irmão de Duryodhana, ele queria sentar Draupadi no colo dele, né? E ele assim começou a puxar o sari de Draupadi no meio de uma assembleia de muitos guerreiros. E ela então, Maharaj cantou uma canção muito linda, né, que ela canta para Krishna com as mãos erguidas. E assim, Krishna, imediatamente, ele providenciou assim, um monte de pano de sari para o corpinho de Draupadi, que do Shashana, que embora tivesse mais força do que 10.000 elefantes, ele ficou extenuado e não conseguiu mais puxar aquele pano todo. E aí Draupadi estava ali com os olhos fechados, tendo feito aquele chamado do âmago do seu coração. E Krishna chegou para ela, aí agora voltando para a história na floresta, né? Krishna chegou para ela, e aí Maharaj sempre menciona, né? Gurudeva também sempre mencionava que Krishna chamava Draupadi de Saki, de amiga, né? Ele falou assim para ela, ele foi chegando na floresta e falou assim: estou com muita fome, por favor, arruma uma prachada aí logo. E aí, mas ela começou a falar para Krishna: Krishna, a gente está passando por uma situação difícil aqui. Aí ele fala assim, ele cita um ditado, né? Se você tem uma ferida e taca sal em cima da ferida, a sensação de ardor vai ser pior ainda, né? Então o Krishna falou para ela: você está fazendo que nem esse ditado, eu estou com fome, você fica falando um monte de coisa antes de me alimentar, me alimenta primeiro, depois a gente conversa. Mas aí ela falou: mas esse é justamente o problema, porque a minha panela mística está de cabeça para baixo, eu não tenho nem como alimentar você, Krishna. Aí Krishna falou assim: tudo bem, traz lá a panela. Aí quando ela virou a panela na posição normal, Krishna descobriu lá que tinha um pedacinho de espinafre, e ele pegou um copo cheio d'água e tomou aquele espinafre com água. E aí ele falou assim, ele deu um arroto, né, e falou assim: estou satisfeitíssimo, estou satisfeitíssimo. Então quando Krishna, se explica, né, que quando Krishna está satisfeito, o mundo inteiro fica com a pança cheia. Aí assim, Maharaj agora falou que tem uma continuação da história, né? Então agora ele vai continuar. So Krishna told Draupadi: "Oh Sakhi, what is the matter? Why are you calling me? I was peacefully in Dwaraka. Why are you calling me?" Suppose Krishna knows nothing. Being saying Bhagavan, he posing here, knows nothing. He knows everything, but want to know from his devotee. Like if small children telling his parents, I went maternal house, this, that. And he's telling, mother, do you know what is there, what is this, that? Mother became very happy. Mother born there, brought up there so many years, is small baby telling. In same way, when devotee tell anything, Bhagavan became very, very happy. Then Draupadi told that we are in danger. Durvasa Rishi has come along with his 60,000 devotee, and he want to take prasad here, but I am in this fragile condition because I have taken prasad, wash my pot and keep downside up. So now in danger. So I call it, for this minute thing. For Krishna, everything very minute, because he has inconceivable potency. What is possible, make it possible. What is impossible, make it possible. What never be possible, Krishna in a second can make it possible very easily. This power called inconceivable potency. Then Krishna called to him, Bhim came, go and call Durvasa Rishi along with his disciple. The prasad is ready. Bhim is going, yeah, Bhim, come back. Bhim told, why? You order me to go now and telling come back? Oh Bhim, you are warrior. Warrior always be with their weapon. Why going empty-handed? Take your club.
Then Bhim told, why I shall do club? Shall I to fight with Durvasa Rishi? Or with the disciple? But no. You keep your club in the left shoulder, and by right hand you can twist your mustache. And sometime switch off, take club right side and switch and twist your mustache. By this way, Durvasa Rishi, that you are coming. No problem. What Krishna ordering, suggesting, Bhim is following, and he have to call out from here. Bhim is telling, oh Durvasa Rishi, Prasad is ready, don't delay please, we are eagerly waiting for you, oh Durvasa Rishi. And Bhim voice so grave and so sound. Why? Because Bhim is the son of personified air everywhere. From long distance, Durvasa Rishi and his disciple heard Bhim's voice. Oh my goodness, Bhim coming, Prasad ready? And when Krishna told, after drinking water, I am satisfied, all of a sudden, Durvasa Rishi and his followers, they feel their stomach became completely full. Even there is no room, take even little bit. If you took so much prasad up to here, if you ask Dr. Madan Mohan, give some pill to digest it, then he will give pill to digest it. So they feeling so much, even there is no room to take some even digesting pill. Durvasa Rishi and their disciple feeling their full stomach. What happened? Why so? Because Krishna told, I am satisfied, so everybody's stomach became full. And they saw Bhim is coming with club and twisting his mustache. They said, oh my goodness. If we not go, they cook so much. For 60,000 people it will be waste. Bhim club will not go anywhere. Direct, straight come on our head. What to do? Now very soon World Cup will come in Brazil. Some player will head the football, but Bhim's club not so easy to head. So head will crack. They are thinking, oh my goodness, today our life will be finished. What to do now? They are all yogis. By their mystic power, some jumping on the air, run away. Some diving in the water, run away. No one is there. When Bhim arrived in the bank of Bimalakunda, no one is there. Bhim is smiling and coming back. He said, why are you a guest? I sent you to call your guest. Why you came alone? Bhim laughing. So, this way Bhagavan is protecting his disciple, his devotee and followers. So here, although Pandavas are in exile, Krishna is protecting his devotee. When they are in exile, although Krishna protecting, but they are not so much happy, because due to conspiracy they have to come out of their kingdom. And now they came back from exile and they demanding for their kingdom. What to do? Duryodhana said, no, I will not give. So Krishna told, okay, let me try. Krishna is going as a messenger for compromise. If Krishna want, compromise will take place. When Krishna going, Draupadi told, oh Sakhe, if you want, compromise will be as a less than a second. But what I have promised, that Dushasan pulled my cloth, until I not get blood from Dushasan's arms, I should not make bread on my hair, on my head. What's my promise will be incomplete? Krishna, don't worry, I will remember this. Krishna went
for compromise. Duryodhana give the half kingdom, they have come back. Duryodhana no. No databam suchagre medini yatha. What to about half kingdom? Even how much land will come, tip of a needle, I will not give that much land to Pandavas also. It is not to listen. There, according to law, you have to give them half kingdom. Because the condition was they have to be 12 years exile and 1 year they have to spend as cognito. So they have come, you have to return them. Okay, I can promise you on behalf of them, they are 5 brothers, you can give only 5 villages, then they will be satisfied. Till Duryodhana not agree at all. And Duryodhana's daughter Lakshmana and Krishna's son Samba, they married. So they have good relation, family relation. So Duryodhana, Krishna said, okay, now I am going back. If you are not give, Duryodhana want to feed him. And his brother Dushasana palace is very beautiful. They arrange so many preparation for Krishna. They took Krishna there and offer prasad. Krishna, no, I cannot take. Why not? Krishna telling, listen, for 3 reasons I could not take. I came for compromise. My purpose has not served yet. So for what purpose I came? If purpose had not served, I am not allowed to take. This is the first reason. Second reason why I will not take, I am Atmaram Aptakam. I have no desire, my all desire have been fulfilled and I am completely satisfied. So I am beyond hunger and thirst. So I cannot take. The third reason, if I am Atmaram or Aptakam, that's not a matter. Purpose of my visiting here has been served or not, no matter. But if I dying due to hunger, then I can take. I am not dying also. And moreover, if there is a good relation, then I can take. But relation between myself and yourself is not sweet, so I cannot take. So Krishna refused to take. Then, oh, make him prison, not allow him to go to Pandavas. Duryodhana order his army. Krishna showed his universal form. Seeing universal form, no one allowed to go too close to him. All became scared. Grandfather Bhishma told, foolish Duryodhana, what you are doing? Ask forgiveness immediate. Otherwise, untimely devastation will come. They ask forgiveness. Then Krishna is not hungry here. He went to Vidur's house and took prasad there. So here Krishna is always taking side of his devotee. So Pandavas, although exile, Krishna is their side, but due to they are in exile, time to time some danger is coming. Go ahead. Krishna told him to go and call them. Him going, but why going alone? You warrior have to take your club. Que eu marco aqui, só que eu perdi a marca. I'm not keeping some marks. How far you did? I usually mark, but I can't find it. Sorry, man. I'll find. Be little kind to find. Então Krishna Maharaj, na última vez que ele estava dando o kata, ele estava falando como que Krishna, ele tomando a prachada da panela mística de Draupadi, o mundo inteiro ia ficar com o estômago cheio, né?
E aí Krishna falou assim, eu estava lá em Dwarka, por que você me chamou aqui na floresta? Aí Maharaj fala assim, vejam só, Krishna, ele sabe de tudo porque ele é Bhagavan, né? Ele é a suprema personalidade de Deus. Mas ele quer saber dessas coisas todas ouvindo dos seus devotos. Da mesma forma, Maharaj faz uma analogia, da mesma forma que a mãe tem um filhinho que está indo para o jardim de infância, e aí quando o filhinho vai para o jardim de infância, ele começa a falar um monte de coisa assim, que aconteceu na escola e tudo, como se a mãe não soubesse, né? Como se fosse uma grande novidade. Mas a mãe, mesmo assim, fica muito feliz de ver o filho contando tudo para ela. Da mesma forma, Bhagavan fica muito feliz quando vê os seus devotos lhe revelando as coisas. Então, Draupadi falou, ela explicou para ele por que ela o chamou na floresta, que eles estavam correndo grande perigo, porque Durvasa Rishi e os seus 60 mil discípulos tinham chegado numa hora em que ela não poderia alimentá-los da maneira correta, porque a panela já estava de cabeça para baixo. Aí Krishna falou assim, mas isso é uma coisa pouca, né? Para Krishna tudo é coisa pouca, tudo é fácil de resolver, porque ele tem uma potência que é chamada potência inconcebível, através da qual ele pode fazer com que o possível seja impossível e o impossível possível. Tudo isso é muito fácil dele fazer. Aí Krishna chamou Bhima, que sempre anda com a sua massa, né? E aí ele falou assim para Krishna, vai lá e chama Durvasa Rishi e seus discípulos lá no Bimalakunda e diga que a prachada está pronta. Mas aí quando o Bhima já vai saindo para chamar todos eles, Krishna manda ele voltar, aí Bhima fala, mas por que você está me chamando de volta? Aí Krishna fala assim, não, porque você é um guerreiro e você está com a mão vazia, você tem que levar a sua massa. Aí Bhima fica assim, mas será que ele quer que eu brigue com Durvasa e os 60 mil discípulos? Aí ele fala assim que, essa parte por favor me ajuda, ele fala assim que Bhima tem que pegar a massa e dobrar o bigode. Com a massa aqui, com a outra ele fica dobrando o bigode. Depois ele muda a massa de mão, né? Então, aí Bhima também tem ele tem uma característica importante, porque ele é o filho do ar personificado. Então ele pode falar daqui e a voz dele é super forte e a voz dele é ouvida a muita distância, né? Então, de repente, eles começaram lá, Durvasa e os discípulos começaram a ouvir a voz dele. Durvasa Rishi, venha, a prachada está pronta, não demore, senão vai esfriar. Vamos lá, venham logo, nós estamos ansiosos para servi-los. E aí, quando eles ouviram a voz no mesmo momento em que eles ouviram a voz de Bhima, eles sentiram assim uma coisa diferente no estômago, eles sentiram que eles estavam plenamente satisfeitos. E eles pensaram assim, e agora, como é que a gente vai fazer? Aí o Maharaj dá o exemplo, né? Quando a gente come demais, toma muita prachada, a gente tem que falar com o Madan Mohan, o nosso médico, para ele nos dar uma pílula para passar o problema, né, de indigestão, né? Então eles estavam naquela situação assim, porque eles pensaram assim, agora que a gente está com o estômago cheio, se Bhima se aproximar da gente com a sua massa mexendo o bigode, não é isso? A gente vai ter um grande problema, que imagina só quanto vai perder de prachada, né, essa quantidade. Ele pode usar a massa, ele pode ficar pequeno, não vai conseguir comer nadinha de nada, né? O que fazer? Aí Maharaj fez um parênteses dizendo que aqui no Brasil, daqui a pouco vai ter a Copa do Mundo, mas se de repente a bola atinge a nossa cabeça, não machuca um pouco, mas não mata ninguém. Mas a massa de Bhima é muito forte, né? E se a massa de Bhima atinge a cabeça de alguém, a vida dessa pessoa está destruída, já era. E aí o Durvasa Rishi e os outros discípulos eram todos yogis místicos muito poderosos, e eles, pelos seus poderes místicos, eles se transportaram para outros lugares. E quando Bhima chegou lá, ele até deu uma risadinha assim, porque não encontrou mais ninguém, né? Aí ele voltou, e Krishna perguntou assim,
por que você votou sozinho? Aí Bhima contou para Krishna o que tinha acontecido. Então, quando Krishna protege o seu devoto, são coisas assim que acontecem. Mesmo quando os Pandavas estavam no exílio, Krishna volta e meia os protegia, mas mesmo assim eles não estavam felizes, porque eles estavam em exílio por causa de uma conspiração, e por essa conspiração eles tinham perdido o direito ao reino deles. E aí eles cumpriram a pena, vamos dizer assim, porque eles perderam o jogo, né? Eles passaram 12 anos, depois de mais um ano incógnitos, aí eles voltaram e queriam de volta o seu reino, né? Mas os Kauravas, mesmo assim, encabeçados por Duryodhana, não queriam dar nada para eles. Aí Krishna atuou como mensageiro deles, foi lá ver se conseguia alguma concessão da parte dos Kauravas. Aí se... Oi? Draupadi falou com ele antes, dizendo que ela queria o sangue do Dushashana. Sim, que Draupadi, ela tinha feito um voto quando o Dushashana tentou desnudá-la, que ela não ia fazer um coque no cabelo até ela conseguir que trouxessem o sangue de Dushashana. Ia banhar os cabelos no sangue dele. Aí Krishna se lembrou disso, né? Então, por isso que Krishna foi fazer a intermediação, né? E aí, quando ele chegou lá, ele começou a tentar fazer acordos com Duryodhana e os outros irmãos, e aí eles estavam muito assim resistentes. Aí Krishna falou assim: dê metade do reino para eles. Aí Duryodhana falou assim: eu não daria para eles nem a terra contida no buraquinho feito pela ponta de uma agulha. Aí Krishna fala assim para eles: ouçam bem, segundo a lei, vocês têm que dar uma parte do reino, já que eles estão de volta e cumpriram a parte, né, da pena, por sua vez vocês têm que dar. Aí Krishna falou para eles assim: então dê 5 vilas para eles. Mas Duryodhana não concordava. E aí Maharaj falou de um relacionamento aqui entre Samba e Lakshmana, né, que eu não consigo. Então, tinha um relacionamento, né? Mas Krishna, assim, ele foi contemporizando, e aí ele viu que ele não queria ceder mesmo, Duryodhana, e falou assim: então tá, se não tem acordo, eu vou embora. Mas nesse mesmo momento, Dushashana tinha convidado Krishna para o seu palácio, que era muito opulento, para ele tomar prachada no palácio. Aí Krishna deu 3 motivos para não aceitar a prachada. Primeiro, que eu vim aqui tentar um acordo de paz com vocês, mas esse meu propósito não foi alcançado. Então isso não me permite tomar prachada com vocês. Segundo motivo, Krishna dizendo: eu sou Atmarama e Aptakama. Eu sozinho posso satisfazer meus próprios desejos. Então, assim, eu nunca... não tem isso de fome ou sede para mim. Aí o terceiro motivo que Krishna deu foi, mesmo sem considerar que eu seja Atmarama e Aptakama, eu só aceitaria a prachada se eu estivesse morrendo de fome. Mas além disso, o terceiro motivo, na verdade, é que eu não tenho um bom relacionamento com vocês. O nosso relacionamento não é doce. Aí Duryodhana, quando ouviu aquilo, e aí Krishna foi indo embora, né? Aí Duryodhana, quando ouviu aquilo, ficou com raiva e mandou prender Krishna. E aí todo mundo se armou, porque foi a obedecer a ordem de Duryodhana, né? Aí nesse momento Krishna manifestou a sua forma universal. Aí alguém entre eles falou assim: você é um grande tolo, como é que você está fazendo uma coisa dessa? Você fazendo com que Krishna manifeste sua forma universal, isso vai fazer com que a devastação do universo aconteça antes do tempo. Isso vai ser a nossa destruição. E aí, por isso, ele mandou que Duryodhana pedisse perdão a Krishna. E Duryodhana pediu perdão. E então, Krishna, Maharaj conclui essa parte da palestra dele, dizendo que Krishna sempre está do lado do seu devoto, mesmo quando os seus devotos estão numa condição como no exílio. So our beloved Param Guru Dev
Srila Bhakti Pragya and Keshav Goswami Maharaj inaugurate Mathura Math in India 1954 and the time of Janmashtami, and he arranged one full room full of laddu, another room full of kachori, big, so much pile, and he invited all pandas. Panda means they are born in Brahmin family, they call panda. For him, invite all of them. As much they can eat, for him, the order to feed them. They eat so much, made of ghee, pure ghee, eat so much, and they are make one pile for their family member also. They are so satisfied. When they are going, they are telling, oh, साले ने ऐसे खिलाया, चूरन खाने तक जगह नहीं है. Means he feeds so much, even we have no room in our stomach to take some digesting powder. In same way, that how much Durvasa Rishi and his disciple feeling their stomach complete full, due to Krishna tell, I am satisfied, there is no room take one even some powder or pill for digesting. And when Prabhu could not find, I remember one Gurudev told, not one, few times Gurudev told, when Gurudev was in police officer, in his office there is a clerk. What he'll see anybody to imitate, he'll imitate it and write it. And sometime he could not understand what he has written by himself. Sometime he became very angry. Kol sanele aise likha. Who has written in my book like this? And he could not understand himself. In same way, Prabhu make marks. Where he made marks, he could not find out himself. Gurudev should tell and he laugh so much. Gurudev told to his clerk, you have written yourself, this is your own handwriting. Who came? He'll tell, who the foolish one written here? So here, now Pandavas in their kingdom after exile. Mahabharata battle going to take place. Oh no, Mahabharata battle over. Now Maharaj Yudhishthir want to do Raisya Yajna. Raisya Yajna means they put one copper plate on the forehead of a horse, and horse will go here and there according to his own sweet will, and some army will protect the horse. So in which area horse will move, the king of that area have to receive or have to admit, I am under his guidance, I am surrendered to him. If not, if you check horse, have to fight. Lord Ram did also. Who will be desperate to check the horse of Yudhishthir Maharaj, Krishna in their side? So Krishna told, first had to remove Jarasandha, have to kill him. Otherwise, if he check your horse, then will be big problem. Okay? So Jarasandha live in Bihar province. In which province Gurudev born? So how to remove him? How to remove from this world? Krishna is thinking, let me think. And Jarasandha, not an ordinary person, very, very powerful. Krishna told, listen, I will go with Bhima and Arjun. I will be Guru and Bhima and Arjun will be my disciple. I will go, three of us will go in disguise of Brahmin. And every day, Jarasandha donating so much charity, doing so much charity. Who will come? Any Brahmin, he will, what they ask, he will donate. And this Jarasandha has benediction, he will not kill by Jadu dynasty. Krishna came in Jadu dynasty. If Krishna one can kill, but Krishna never
break his devotee's desire. So Krishna, Bhima and Arjun in disguise of Brahmin, quite white dress, they went the assembly of Jarasandha. They are sitting there. Jarasandha says, "Oh Brahmins, all are coming asking donation, what do you want?" Then Krishna, Bhima, Arjun told, "Juddhang dehi, Juddhang dehi. I want to fight with you." Jarasandha surprised. People came for asking donation, gold, silver, land, grain. Juddhang dehi, want to battle? Then Jarasandha, "Who are you? Give your own identification. So many years have been passed, no one asked for battle, and you are asking battle, this is donation?" Then Krishna said, "I am Vasudev." "Oh, you are Vasudev? Oh, you are coward. I don't like to fight with you." Why? Because when Krishna came Mathura from Braj, then Jarasandha attacked 17 or 18 times. At last, Krishna and Baladev, they went to top of one mountain. From there they jumped midst of the ocean and built their Dwaraka city. So according to Vedic tradition, if you show your backside towards enemy and run away from the battlefield, you are coward. Your enemy will not fight with you. So Jarasandha telling, "Oh, you are coward. You showing your back, run away from battlefield. I don't like to fight with you." And who Krishna told this? Arjun, this is Bhim. "Oh, Arjun is eunuch. I don't like to fight with him." How he became eunuch? Once Arjun went to heavenly planet. Arjun very handsome, very attractive, like Krishna. So one heavenly damsel named Urvasi, she approached Arjun, "Oh Arjun, I want to enjoy with you." Arjun told, "Dandavat pranam. Our family came from you. You are like mother of our dynasty. How you can approach me?" Urvasi told, "Forget it. In heavenly planet, no one mother, no one father, nothing. Only eat, drink and be merry. You have to marry with me." Arjun told, "No, not possible. You are not listening me? Okay, you will be eunuch." She cursed. Then Indra came. "Oh Urvasi, what you did? Arjun is my son." Urvasi said, "What I told it must happen, but I can make some concession." What? He has to be eunuch for 1 year. During their exile, during cognito time, Arjun became eunuch for 1 year. So everybody knew this. So Jarasandha telling, "Oh, he is eunuch. Male will fight with male, not lady or eunuch. I don't like." And Bhima is his fittest candidate. Krishna does not like that Jarasandha will fight with Arjun. Arjun very good in bow and arrow, big archer, but not in club. Because if you want donation, then Jarasandha, if you want to battle with Arjun, Jarasandha will take his club. Arjun is not expert in club fighting. Bhima is expert club fighter. I can fight with Bhima a little bit, he can compete with me. Okay. And Jarasandha, he born from 2 mothers' womb, not from 1 mother's. Jarasandha's father had no children. He was very worried. Then one day he approached one rishi. Rishi gave one fruit. Told, "To whom you give this fruit, your queen will be pregnant and then baby will come." King think, "Oh, I have so many queens, but 2 are prominent. If I give one, another will be jealous and feel very unhappy." Okay. He divided the fruit in between. Give half portion to one queen, half portion to another queen. Both became pregnant and they yield the child just half.
completely half like this way. What shall we do? They throw in the forest. Half of what they'll do? When they throw, nurse went and throw in the forest, wrapping with cloth. So one witch named Jora, getting smell of human being, she came and found 2 part of babies. Oh, very good. She want to take like a sandwich. Like you are taking sandwich, 2 pieces of bread between some butter, some salad, some tofu, some paneer, like this. So he took 2 part and meeting together to eat. When he bring together, then baby roaring like a lion. Oh my goodness, what happened? Due to hearing the baby's lion, she ran away. So she connect. Jora means the name of the witch, Sandha means to connect, to add. So due to added by this witch Jora, so his name became Jarasandha. He came his kingdom, so he is unconquerable. Only he will kill if someone tore him to pieces, then only kill, and throw not same direction, opposite direction. If same direction, will automatically join together. So fighting was going on, and Bhim easily forget. He said, oh, very good, going, very nice. Krishna taking one grass and tearing like this and throwing to remind Bhim. Bhim is doing, holding his 1 feet by other, tearing and throwing. When throwing, ha 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 ha, again jointing. Krishna told Bhim, this is not tactics, I told you. The next day again fighting, so many days fighting going on. So Krishna told, oh Bhim, have to throw opposite way. Fighting going on, Krishna showing Bhim, again Bhim forgot. Then Krishna told, and Majle Bhaiya, very good, you are doing very good tricks. Then throw opposite way, like this way. Bhim told, oh my goodness, so Krishna telling this. Then he tore and threw both pieces opposite way, and could not join. So Bhim and Duryodhan, they went Bihar province with Krishna, not in exile time. Now they are very happy, they are with Krishna. So Gurudev told Pandavas never touch Bihar province. So I told Gurudev, this is the proof that Pandavas touch Bihar province, and when they are very happy mood, not in unhappy mood. So where Gurudev take birth, how this place will be impure? It mentioned in Chaitanya Charitamritam, Sriman Mahaprabhu allows devotee to take birth here and there, very impure place. Why? To make that place pure by the influence of his devotee. So it mentioned in the scripture, Kulang pavitram janani kritartha vasundhara sa vasasirja dhanna nirtanti sarge pitara pitesam jesam kule vaisnavana madheya. Kulang pavitra janani kritartha. If any dynasty, if any Vaishnava took birth, their dynasty will be pure. Janani kritartha, first mother life will be successful, who carried in her womb. Basatischa, in which village he is living, that village will be pure. Vasundharascha dhanna, Prithvi will be blessed. Jesam kule Vaishnava namadhe, in which dynasty Vaishnava coming. Gurudev Mahabhagavat, like Gurudev, associate of Mahaprabhu and divine couple. Where he took birth, how that place will be impure? Gurudev could not refute my argument. So, where Gurudev took birth, how will be impure? So, where Gurudev took birth in Bihar province is never be impure. I give all these arguments. Hare Krishna. Translation. Então, Sripad Madhava Maharaj continua
contando como certa vez Srila Param Gurudeva Bhakti Pragana Kesha Goswami Maharaj, em Mathura, na mata em Mathura, em 1954, num dia de Janmashtami, ele encheu um cômodo do templo só de lado, um doce muito gostoso, e o outro só de kachori, outra prachada deliciosa, e aí muito kachori, muito lado, e ele convidou os pandas da região. Panda significa alguém que nasceu numa família de brahmanas, de sacerdotes. E aí esses pandas, eles comeram tanto lado e kachori, e eles também fizeram um farnelzinho, eles também levaram para suas respectivas famílias. E eles, porque eles se alimentaram tanto, o estômago deles não tinha lugar nem mesmo para botar um sal de fruta heno para resolver a questão da má digestão. Da mesma maneira, Durvasa Rishi, ele ficou meio que precisando de uma pílula como essa. Aí Maharaj brincou comigo porque eu não consegui encontrar a marquinha aqui da parada da tradução. Ele se lembrou de um passatempo que Gurudeva contou, que na delegacia de polícia onde Gurudeva trabalhava, um dos funcionários, ele era muito bom em imitar a escrita, né, a caligrafia das outras pessoas. E uma vez, e algumas pessoas às vezes ele escrevia assim no relatório, né, da polícia e tudo mais, e uma vez uma pessoa ficou com raiva, porque ele imitou tão perfeitamente que a pessoa ficou confusa, mas será que eu escrevi isso mesmo, né? Então, da mesma forma como eu fico olhando aqui, será que foi eu mesmo que escrevi isso aqui? Ele estava brincando assim. Aí Maharaj continua falando sobre os Pandavas, que foram para o exílio, mas depois do exílio não conseguiram a terra que era direito deles, e aí depois aconteceu a batalha do Mahabharata, e aí depois a batalha do Mahabharata acabou, e o Yudhishthira Maharaj, ele quis realizar um Rajasuya Yagya. É um sacrifício em que o cavalo, eles colocam uma peça de cobre, né, na cabeça do cavalo, e o cavalo ele é solto e ele vai correr para a direção que ele quiser, que ele bem entender. E onde quer que ele pare, se o rei daquela região onde o cavalo parar, ou se o rei contiver o cavalo, esse rei vai ter que lutar com o rei que está realizando o sacrifício, e ele vai ter que se submeter, né, se ele perder, ele vai ter que se submeter àquele rei. Mas aí Krishna falou para Yudhishthira, nessa situação, que eles tinham um problema. O problema era Jarasandha. Como antes de realizar o sacrifício Rajasuya, como é que eles precisavam primeiro se livrar de Jarasandha? Aí Maharaj vai contar por que eles precisavam fazer isso. Porque Jarasandha, era muito difícil matar Jarasandha. Aí Krishna ficou pensando assim, como é que eu faço? Porque Jarasandha não era uma pessoa comum. Aí o que Krishna fez? Krishna, ele se disfarçou de guru e falou para Bhima e Arjuna se disfarçarem dos dois discípulos dele. Aí eles foram para o reino de Jarasandha, porque Jarasandha era famoso porque ele dava muita caridade. Quem quer que vinha para o palácio dele, ele dava muita caridade. Mas Jarasandha, ele tinha conseguido uma bênção pela qual ele não seria morto por nenhum membro da dinastia Jadava, a dinastia de Krishna. Krishna, claro, poderia matá-lo, mas Krishna nunca nunca deixa de satisfazer o desejo dos seus devotos. Aí quando Krishna chegou disfarçado de guru com os dois irmãos disfarçados de discípulos, Jarasandha falou assim: ó Brahmanas, o que posso fazer por vocês? O que vocês querem? Aí Bhima respondeu: quero lutar com você. E Jarasandha assim, achou estranho, né? Nunca vi alguém pedir essa bênção. Quem é você? Qual é a sua identificação? Oi?
Aí, na verdade, Krishna responde a identificação dele. Ele diz assim: eu sou Vasudeva. Aí Jarasandha falou assim: eu não vou brigar com você porque você é um covarde. Porque Jarasandha antes ele tinha atacado Dwarka 17 ou 18 vezes. E Krishna e Balarama fugiram, subiram no topo de uma montanha e pularam dessa montanha. E quando chegaram lá embaixo, eles construíram Dwarka e fortificaram Dwarka. E eles tinham dado as costas para Jarasandha. Então, segundo uma regra, né, quem dá as costas para o inimigo é um covarde. Então, assim, ele falou assim: por isso eu não quero lutar com você. Se você é Vasudeva, eu não quero lutar com você. Aí Arjuna falou: eu quero lutar com você. Aí ele falou assim: mas você é um eunuco. Aí agora Maharaj explica como assim que Arjuna é um eunuco. Porque Arjuna, uma vez, ele foi visitar os planetas celestiais. Ele encontrou essa bela donzela celestial chamada Urvashi, e ela ficou assim muito atraída por ele e falou que queria desfrutar com ele, que queria que ele se casasse com ela. E a Arjuna falou assim, fez assim: Pranam, minhas reverências, você é como minha mãe. Aí ela falou: esquece desse negócio de eu ser sua mãe, sem reverências, aqui no céu não tem esse negócio não. Aqui, tudo bem, aqui o que a gente quer fazer mesmo é beber e ser feliz. Mas mesmo assim a Arjuna não aceitou, né? Oi? Já tinha tido um caso, né? Mas enfim, aí voltando, né? Jarasandha considerava, se lembrou que ela fez uma concessão, Urvashi fez uma concessão, que ela o amaldiçoou, mas só por um ano, e seria aquele ano depois dos 12 anos de exílio, quando ele ia ficar incógnito. E todos sabiam disso na época, né? Era uma coisa comum, que Arjuna teve que virar eunuco durante um ano. Por isso ele também não quis brigar com Arjuna. Aí depois, Bhima, perdão. Aí a briga com Bhima era a seguinte: Bhima ele tinha essa força de usar a massa, né? Ele é muito poderoso para usar a massa. Mas Jarasandha, ele nascera de duas mães. Aí Maharaj conta a história, que o pai dele, uma vez foi visitado por um rishi, e aí viu que o pai dele, o rei, estava meio triste, porque na verdade ele não estava conseguindo ter filhos com as suas rainhas. Aí o rishi deu uma fruta mística e disse assim: você dê para uma das suas rainhas essa fruta e ela automaticamente vai engravidar e você vai ter o seu filho. E aí o rei ficou pensando assim: puxa, mas eu tenho tantas rainhas. Mas ele tinha duas que eram preferidas. Então ele pegou metade da fruta, deu metade para uma rainha e outra metade para outra. E aí o que aconteceu? Que o bebê nasceu, metade dele nasceu no ventre de uma mãe e outra metade no ventre da outra. Aí quando as mães viram aquilo, elas ficaram assim: não, que coisa, né? Uma legião, uma coisa estranha. E atiraram aquelas duas metades na floresta. E aí estava passando ali uma bruxa que se chamava Jara. E ela pegou as duas partes, juntou e assim, porque ela estava pensando em comer como sanduíche, né? O sanduíche você põe uma saladinha, você põe tofu, queijinho. Então ela colocou as duas metades do bebê no sanduíche. Mas aí quando ela ia morder o bebezinho, né, que ela tinha acabado de juntar agora, ela que acabou juntando as duas metades, ela ouviu um ruído, um rugir assim, uau, como de um leão, né? Aí ela ficou com medo, né? Que bebezinho, né? Bebezinho desse tamanho, ele já ruge assim, então ela saiu correndo com medo. Então, por isso ele se chama Jarasandha. Ela se chama Jara e ela fez o Sanda, ela ligou as duas metades. E por isso ele se tornou inconquistável. Assim, ele podia ser morto se dividissem as duas partes do corpo dele, mas as duas partes teriam que ser jogadas em direções opostas. Se jogasse para a mesma direção, as partes se juntavam automaticamente. E aí Bhima começou a brigar com ele, mas por algum motivo ele se esquecia desse detalhe. Aí eles ficavam brigando dias, né? E ele nunca conseguia derrotar Jarasandha. E Krishna ficava o tempo todo assim, pegava uma florzinha, alguma coisa, e ficava cortando na metade, né? Mostrando assim, mas ele se lembrava, mas logo em seguida se esquecia, porque ele estava brigando. Até que ele finalmente se lembrou e
abriu o corpo de Jarasandha pela metade e jogou cada metade para um lado oposto. Então, assim, Gurudeva, né, voltando ao argumento, né, que foi o começo da palestra de Shripad Maharaj, que Gurudeva ele tinha dado esse argumento de que Bihar é um lugar impuro, que inclusive nunca tinha sido tocado pelos Pandavas, mas na verdade os Pandavas tocaram sim em Bihar no momento em que eles não estavam tristes, no momento em que eles estavam muito felizes. Então, como é possível que o local onde nasceu o Guru, Mahabhagavat, seja impuro? Então, Maharaj também citou Shri Chaitanya Charitamrita, que conta como Shri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente providenciou para que muitos dos seus bhaktas, dos seus devotos, nascessem em lugares supostamente impuros para purificar esses lugares. Se em alguma dinastia, se em algum lugar, se em alguma aldeia, assim por diante, nasce um Vaishnava, um Mahabhagavat, esse lugar, essa dinastia, se torna automaticamente puro. E assim, imaginem, se isso é verdade, imaginem para Srila Gurudeva, que é um companheiro eterno do casal divino. E dessa maneira, Maharaj conseguiu refutar esse argumento que Gurudeva, por humildade, sempre dá, de que ele nasceu num lugar impuro. Hare Krishna. Do you like class last night and this morning? Maharaj quer saber se vocês gostaram da aula This que ele deu. credit to Srila Gurudev. What Gurudev trained us, only I am repeating his word. So credit all go to Srila Gurudev, not to me. Então ele está falando que se vocês gostaram da palestra de ontem e da de hoje, vocês devem dar todo o crédito para o nosso Srila Gurudeva, porque ele está apenas repetindo tudo que ele ouviu da boca de lótus do nosso Gurudeva. If you want to listen more, se vocês quiserem ouvir mais, then come to Sao Paulo. After lunch, I am going Sao Paulo venham back. todos para São Paulo depois do almoço. O Maharaj vai para São Paulo, alguns devotos também vão. If né? not possible, you have no time, take some break from your job or business, come to India during Kartik or Gaur Purnima. Se vocês não tiverem tempo para ir para São Paulo, na época das férias, venham para a Índia, para Gaur Purnima ou Kartik, para continuar ouvindo o Harikatha. I am very happy coming in this Gauravani Gaudiya Math. Ban Maharaj did very good Guru Seva establishing this math. Thank you, Ban Maharaj. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhu bhayevacha patitanang pavanebho vaishnavebho namo namaha. Shripad Maharaj está encerrando, dizendo que está muito feliz de ter vindo aqui a Gauravani Gaudiya Math, porque Shripad Maharaj fez um Guru Seva muito lindo ao fazer o esforço de abrir a Gauravani Gaudiya Math, de fundar. Jai Shripad Maharaj, Shripad Bhaktivedanta Madhava Maharaj, que Srila Gurudev, que Shri Gaudiya Math, que Gauravani Gaudiya Math, que... After lunch, we are going back to Sao Paulo. After 2 days later, we go back to America. Haribol, pessoal. Próxima programação agora em São Paulo. A partir de amanhã. Tá falando das programações futuras. Quem quiser assistir esse vídeo vai estar disponível também no YouTube nos próximos momentos, tá bom? Haribol.